Esta semana, em Real Economy, viemos até à Croácia, 10 meses apenas da sua entrada na União Europeia, para ver se o alargamento é mais do que apenas um sonho de prosperidade. Falámos com o governador do Banco Nacional Croata para saber se a adesão à União está a ajudar a vencer a batalha contra a difícil altura económica. Observamos os dados e as opiniões no terreno para avaliar se a adesão está a transformar a mentalidade económica e vemos a evolução das relações através dos olhos da Sérvia, um país candidato à adesão à União Europeia. Antes da economia do alargamento, aqui fica um curso intensivo sobre a evolução da União Europeia até aos atuais 28 Estados-membros. Em 1957, a Bélgica, França, Itália, Luxemburgo, Países Baixos e Alemanha Ocidental criaram a Comunidade Económica Europeia. Em 1973, embarcaram a Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido. Em 79, deram-se as primeiras eleições para o Parlamento Europeu, com a Grécia a entrar em 1981. Em 85 foi assinado o Acordo de Schengen. No ano seguinte foi a vez de Espanha e de Portugal entrarem na União. Depois da queda da Cortina de Ferro, a Alemanha Oriental juntou-se. A Áustria, Suécia e Finlândia também entraram de seguida. O maior alargamento foi em 2004, com 10 novos membros. Seguidos pela Roménia e pela Bulgária em 2007. Em 2013, o mais recente Estado-membro da União Europeia foi a Croácia, ocupando o número 28. A Croácia tem 10 meses de União Europeia, está no 5º ano de recessão, o desemprego está a aumentar, a inflação está a cair, graças à fraca procura interna, os setores público e privado estão em alerta, o quadro geral não é animador em termos económicos, mas é um país que encara a adesão como uma forma de tentar seguir em frente das guerras dos anos 90 para o desenvolvimento económico. Giovanni Maggi foi descobrir. A Croácia entrou na União Europeia no ano passado, mas numa altura económica complicada. É difícil para os croatas verem os benefícios da União. O setor privado teve uma adaptação particularmente difícil. Enfrentam a presença de muitas empresas estatais que são muito ativas, também enfrentam muita burocracia e não há muita aposta em investigação e desenvolvimento no setor privado. Desta forma, enfrentam uma série de desvantagens na economia em geral. Acho que é possível fazer algo para melhorar a competitividade, para fazer com que o setor privado cresça. O foco da Croácia é atrair investimento direto estrangeiro. Os pontos turísticos atrativos são uma plataforma de lançamento para angariar dinheiro para o setor do turismo, mas não só. Nos últimos 6 ou 9 meses, com a entrada da Croácia na União Europeia, testemunhamos que várias empresas europeias, principalmente dos nossos países vizinhos, decidiram fazer novos investimentos na Croácia. Temos um grande caminho pela frente. Temos de reformar o setor público para que o nosso ambiente fiscal seja mais previsível, mais estável a longo prazo. Com a entrada na União Europeia, a Croácia multiplicou por 7 o acesso a fundos europeus. São os potenciais 1.500 milhões de euros por ano, equivalente a mais 2 pontos percentuais no PIB até 2020. Mas para se qualificar para receber estes fundos, o governo de Zagreb deve colocar 1% do produto interno bruto no cofinanciamento dos seus projetos. Este é o desafio. Acredito que requer uma redução dos gastos fiscais para absorver os fundos estruturais e de coesão da União Europeia. A competitividade e o crescimento económico são os principais desafios da economia. Os sindicatos afirmam ter feito a sua parte para ajudar na recuperação. Durante os últimos 5 anos de crise, os sindicatos foram muito flexíveis. Se comparar os dados de 2005 e 2013, a produtividade geral da economia croata aumentou para 30%. Nos últimos 3 anos, na Croácia, o custo unitário do trabalho aumentou apenas 5%, como em Itália.
A Croácia é o único país europeu, juntamente com a Grécia, cuja economia tem vindo a diminuir desde 2008. São esperados novos declínios este ano. Para 2015, estima-se um crescimento marginal. Falei com Boris Vojtich, o governador do Banco Nacional Croata, que também liderou as negociações de adesão à UE nas questões fiscais e financeiras. Perguntei-lhe quais as suas expectativas económicas 10 meses depois da adesão à UE. É muito cedo para ver os efeitos reais da entrada na União Europeia depois de apenas 10 meses. A Croácia aderiu à União num momento económico pouco favorável, durante a oscilação negativa da recessão, tanto da União como da Croácia. Enquanto noutras alturas do alargamento, os países entraram na altura do boom. Para além disso, os fundos estruturais da UE, outro aspecto importante para um recém-chegado à União, só vão começar a chegar num futuro próximo. Todos apontam para a política do Banco Central como o único fator de estabilização económica na Croácia. Acha que isso pode ser prejudicial? É muito importante que o sistema bancário seja estável e bem capitalizado neste momento, porque lhe dá a possibilidade de estender o crédito ao setor empresarial necessário para criar emprego. Acredito que são necessárias reformas estruturais para melhorar o ambiente de negócios, para a desregulamentação do mercado de serviços e de trabalho. Isso vai criar melhores condições para o investimento direto estrangeiro, não só no setor financeiro, mas também nas exportações. No entanto, há limites para o que a política monetária pode fazer, como os bancos centrais tentam sempre explicar. Existe uma incompatibilidade entre as políticas monetárias do país e as políticas fiscais? A política monetária foi bastante exigente antes da crise e depois aligeirou durante a crise. Já as políticas fiscais não conseguiram ser de contraciclo. Esse é o problema. Os países têm de ter em mente, e esta é a lição a retirar desta crise, que a política fiscal tem de ser a correta durante os bons tempos, senão não vão conseguir ter uma política fiscal igualmente adequada em tempos de crise. Vamos continuar a nossa conversa com o governador daqui a pouco, mas vamos focar também em outro país balcânico que espera a adesão à União Europeia. A Sérvia começou oficialmente as negociações sobre a adesão no início deste ano. Tem muito a fazer em termos de reformas estruturais, desde a governação económica, passando pela cooperação regional até à reconciliação. Uma dura tarefa, como o Giovanni Maggi descobre, num país cheio de cicatrizes, mas que mantém o sentido do humor. Como a Sérvia vê a Europa e como a Europa vê a Sérvia é o tema de um concurso de cartoon que permitiu aos artistas concentrarem-se nos problemas de um país que há apenas 15 anos foi bombardeado pelas forças aéreas da NATO durante o conflito do Kosovo. Os acordos de Bruxelas, em abril de 2013, pretenderam desbloquear o início das negociações para a entrada da Sérvia na União Europeia. Belgrado ainda não reconhece a independência do Kosovo, mas as relações com Pristina estão normalizadas. As negociações estão divididas em 35 capítulos, referentes ao mesmo número de normas do direito comunitário. Até à data foi concluída ou está em andamento a fase inicial de triagem para cerca de metade destes capítulos. Segue-se o passo decisivo que vai verificar a implementação das reformas necessárias. Entre os capítulos considerados mais sensíveis estão aqueles que se relacionam com o poder judicial e os direitos fundamentais, liberdade, segurança e controle financeiro. Há uma reforma muito desafiante na administração pública e na administração dos governos locais pela frente. É fundamental para garantir que a Sérvia cumpre todos os capítulos do processo de negociação. Depois veio a crise económica na Europa, que sugeriu às instituições comunitárias uma aplicação mais rigorosa dos critérios a cumprir para uma adesão à União Europeia. Há uma nova ênfase em vigor sobre as questões económicas, sobre a governação económica, não apenas para exigir uma melhor governação económica, mas também para dar apoio e assistência no processo. Para a Sérvia, como para outros países candidatos à adesão à União, o cumprimento dos critérios económicos e financeiros europeus é ainda mais difícil.
Bem, acho que, por um lado, os critérios são mais apertados, mas, na minha opinião, tanto para a Sérvia como para os outros países da região. É algo bom, porque temos de ser muito pragmáticos e avaliar qual é o nosso interesse. Se os critérios são mais exigentes, isso faz com que estejamos ainda mais preparados para lidar com todos os desafios. Ainda connosco, o governador do Banco Nacional croata. Quando estava nas negociações, as mudanças culturais necessárias dentro das suas instituições foram a questão mais prejudicial ou foram os requisitos colocados por Bruxelas? Claro que tivemos alguns mal-entendidos e diferenças de opinião com Bruxelas, mas foram feitos muitos esforços a nível interno, explicando o porquê das mudanças, porque é que é preciso mudar dentro de determinados prazos e que, no fim de contas, isso não é assim tão prejudicial para um país quanto parecia à primeira vista. Acredita que fez a coisa certa ao avançar para a União Europeia? Na Croácia não tínhamos qualquer alternativa válida a não ser a adesão à União Europeia. É muito claro que, se formos um pequeno país na fronteira da grande União Europeia, faz sentido aderir. Creio que os outros países candidatos têm o mesmo raciocínio. Existe alguma desvantagem? Não é como se tivéssemos acordado no dia 1 de julho de 2013 e de repente a vida ficou muito melhor. Não. Se olhar para a União Europeia, encontra agora 28 países que se encontram em condições muito diferentes. Nos países da zona euro existem diferenças muito grandes entre os países dentro da mesma União Europeia e dentro do mesmo quadro de política monetária. Isto quer dizer que, na verdade, a União Europeia deixa muita coisa a cargo da soberania nacional e cada país tem de decidir o que quer fazer e como quer ser visto na União Europeia.